Você acredita em milagres? Dizem que presbiterianos não acreditam em milagres, mas isso não é verdade. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, relata as atividades da igreja, das primeiras comunidades cristãs surgidas na Palestina. E ali há um resumo de tudo isso. E dentro desse resumo nós encontramos a expressão: todos ficavam admirados com os sinais e maravilhas que os apóstolos faziam. Sinais e maravilhas. A palavra milagre significa algo extraordinário que era realizado através de alguém. Sinais e prodígios. Sinal é algo que aponta para alguma coisa. Então, na realidade, todo milagre que é relatado ali no livro dos Atos dos Apóstolos apontavam para quem estava operando aqueles milagres, que era o próprio Jesus. Jesus, através dos seus discípulos. É bem interessante pensar nessa questão do milagre, porque alguns anos atrás, uma irmã me procurou e ela disse o seguinte: pastor, aconteceu um milagre na minha vida essa semana. Como bom presbiteriano, eu fui pesquisar esse negócio de milagre, né? O que aconteceu? E aí ela disse: olha, eu estava com uma dor de cabeça terrível essa semana. E aí eu tomei Doril e a dor passou. Imediatamente eu fiquei pensando: como pode ter acontecido um milagre se a pessoa foi lá, comprou um remédio e tomou o remédio? Já diz o jargão, né? Tomou o Doril, a dor subiu. E eu perguntei para ela: mas espera aí, que milagre aí? Que história é essa de milagre? Ela disse: pastor, eu tenho uma fissura no crânio e só existe um remédio que faz a minha dor de cabeça passar. Eu já experimentei muitos outros mais baratos do que esse remédio que eu tomo, mas nessa semana eu não consegui encontrar o remédio que eu precisava, que eu costumo usar para que a minha dor de cabeça passe. E o Doril, que eu tinha experimentado tantas vezes e nunca tinha feito efeito, eu comprei, tomei e orei pedindo a Deus que esse remédio fizesse efeito. E por incrível que pareça, dessa vez o Doril funcionou. Percebe? Não é uma questão do remédio. A questão está na fé que a pessoa ela depositou em Deus. O que para você pode não ser um milagre, pode ser algo natural, para outra pessoa pode ser um grande milagre. Para você que tem a facilidade de abrir a sua geladeira, pegar uma garrafa com água, colocar no copo e beber, pode ser que para outra pessoa que tem dificuldade de se movimentar, fazer uma ação tão simples quanto essa seja um ato miraculoso. Então, milagre tem a ver, na realidade, com o crédito que você vai dar a Deus por aquilo que está sendo realizado. Independe de se você considera o fato extraordinário demais, grandioso demais ou simples demais. Não tem a ver com a grandiosidade de nada, tem a ver com a grandiosidade de Deus, com a ação de Deus. Milagres. A Bíblia fala sobre muitos milagres, muitos milagres. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos e percorro suas folhas em busca de milagres, tem um milagre que talvez nós, como igreja cristã do século 21, num país chamado Brasil, estamos precisando. Mas Atos 2, de 42 a 47, como eu falei, se trata de um resumo das atividades da igreja. E o texto começa dizendo que após um sermão pregado pelo apóstolo Pedro na cidade de Jerusalém durante a festa de Pentecostes, pessoas se converteram. E ele diz que aquelas pessoas que se converteram, que se arrependeram e foram batizadas, essas pessoas passaram a perseverar
na comunhão, na oração, no partir do pão, no ensinamento dos apóstolos. E é bem importante a gente pensar sobre isso, né? Perseverar, eles perseguiam isso, perseveravam na comunhão, ou seja, eles tinham uma vida em comum. O mesmo texto diz que a igreja, ela repartia tudo o que tinha, para que não tivessem necessitados entre ela. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Esse era o espírito de uma igreja que entendia que as coisas materiais, elas jamais poderiam ser levadas para o lugar onde essa igreja tinha esperança de ir, que era se encontrar com o seu Senhor na consumação de todas as coisas. Então as coisas materiais eram para ser usadas, e usadas para benefício de todos, para o serviço de todos, para diminuir desigualdades sociais, as injustiças, para acabar com a fome, para partilhar através do mantimento, através da moradia, o amor que Jesus tinha derramado no coração deles. O amor não era um amor somente de palavras, não se expressava apenas através de discursos, mas na prática, na divisão, na partilha, na koinonia, na vida em comum. As primeiras comunidades cristãs de Jerusalém perseveravam na comunhão. Perseveravam também no ensinamento dos apóstolos. E aí não estamos falando de texto bíblico, não estamos falando de um livro organizadinho, capa a capa, porque isso acontece só depois da invenção da imprensa, no século XV. Nós estamos falando de uma tradição oral. Estamos falando daquilo que Jesus tinha dito, passado para eles e que era repassado para outros. Todos os ensinamentos de Jesus. Essa comunidade ouvia novamente através dos apóstolos esses ensinamentos e ela perseverava neles. Palavras como: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, não volte as costas para aquele que te pede emprestado. Se alguém bater na tua face, dá também a outra. Se alguém quiser levar a tua túnica, deixa também a capa. Dá a quem te pede. Se você for orar, não faça com hipocrisia. Não faça pensando nas pessoas que vão ouvir a sua oração. Pense no seu Pai que ouve o que está no seu coração, em secreto, e esse Pai vai te recompensar. Você que pensa em adultério, lembre-se que adulterar não é somente o ato consumado, mas quando você olha para a mulher do próximo com outra intenção, você já está adulterando. Quando você der esmola a alguém, que a tua mão direita não veja o que está fazendo a esquerda. Então Jesus trouxe vários ensinamentos para os apóstolos, eles estavam transmitindo, e essas primeiras comunidades cristãs perseveravam nesses ensinamentos. Eu digo para você, como discípulo de Jesus, que esses ensinamentos são ensinamentos de difícil digestão. Mas Jesus, ele não somente ensinava com palavras. Ele não era como alguns pregadores que sobem ao púlpito e falam de coisas que não vivem. Jesus, ele mostrava na prática que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E as comunidades cristãs de Jerusalém perseveravam nessa doutrina, nesse ensinamento. Perseveravam também nas orações. Esses crentes perseveravam nas orações, oravam juntos, intercediam uns pelos outros, falavam com Deus das suas dificuldades, necessidades, colocavam diante de Deus aquilo que sentiam de fato, toda a sua agonia, toda a sua aversão à injustiça, à desigualdade, toda a dor que eles passavam, tudo que eles sofriam, era exposto em oração.
Eles oravam e pediam a Deus coragem para continuar caminhando. Eles oravam e pediam a Deus conforto, porque naquela época, se tinha um grupo de 20, 30 pessoas se reunindo num dia, no outro esse número poderia diminuir drasticamente por pessoas que eram presas ou mortas, até mesmo por apedrejamento. Mas a igreja continuava orando. As pessoas oravam. Oravam porque tinham fé. Oravam porque acreditavam no Deus que realiza sinais e prodígios. No Deus que guardaria a vida deles até o último dia, ainda que a sua vida exterior, a sua carne se corrompesse interiormente. Eles se renovavam todos os dias. A igreja perseverava então no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Antes de Jesus morrer, reunido com seus discípulos na Páscoa, celebrando a Páscoa, ele tomou um pão, partiu e deu aos discípulos e disse: recebam e repartam entre vocês, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Os discípulos teriam que pegar aquele pão e partir. Mas como Jesus disse, não era só um pão, agora representava, simbolizava a vida dele. Então partam a minha vida. Despedacem a minha vida. É isso que Jesus está dizendo na mesa. E os discípulos despedaçaram. No Antigo Testamento, todo homicida deveria ser morto. E ao tomar a decisão de partir o pão, que Jesus está dizendo, esse é o meu corpo, de partir o corpo de Jesus, cada discípulo tinha que tomar uma decisão, que era: eu vou entrar em condenação, eu vou participar de um homicídio, partindo o corpo de Jesus. E eles partiram. Simbolicamente entraram em condenação. Porque o homicida no Antigo Testamento, ele deveria ser morto. Mas, inesperadamente, Jesus pega um cálice com vinho e ele diz: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue que é derramado em favor de vocês. Tomem e bebam. Após terem partido o pão e entrado em condenação, agora eles tinham diante de si um cálice novo, que Jesus está dizendo: não é vinho, é o meu sangue que vocês vão beber. Simbolicamente é o meu sangue. E aí eles tomaram o sangue. E no Antigo Testamento, você não poderia tomar sangue de ninguém, porque no sangue estava a vida. Então o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: recebam agora, vocês que partiram o meu corpo e entraram em condenação e morreram, recebam a minha vida. É a minha vida que vai estar dentro de vocês agora. Eles bebem o cálice. Vida e morte, morte e vida estavam naquela mesa. Se você quiser seguir a Jesus, você precisa aprender a morrer para si mesmo. Jesus disse isso. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você vai precisar aprender a renunciar a si mesmo para que Jesus possa ser visto em você. Mais do que isso, como disse o apóstolo Paulo, se você é um seguidor de Jesus, você foi crucificado com Cristo de tal maneira que não é mais você que deve viver, mas Cristo é que vive em você. A sua vontade é a vontade do seu Mestre, do seu Senhor. A igreja
perseverava no partir do pão. A igreja lembrava que diariamente ela precisava renunciar, negar a si mesma, tomar a sua cruz e prosseguir, porque a vida que ela tinha agora era a vida do próprio Senhor e não a sua vida. Os interesses dela agora eram os interesses do Senhor, eram os interesses do reino que Jesus veio anunciar e não os interesses de si própria. É difícil seguir Jesus, não é verdade? É muito difícil seguir Jesus. Mas você precisa prosseguir nessa caminhada, porque como disse Lucas em Atos dos Apóstolos, a igreja perseverava no partir do pão também. Eles iam ao templo frequentemente, isso é maravilhoso, porque nós vivemos numa época que as pessoas não querem mais fazer parte da igreja. Elas não querem mais frequentar a igreja e inventam os maiores motivos para isso. Alguns deles têm sentido, outros não, mas o fato é que ser seguidor de Jesus é viver em comunidade, é experimentar tudo que uma comunidade pode dar a você. Por quê? Porque nem ele andou sozinho. Então, essa comunidade, ela perseverava diariamente no templo. E estar junto, tanto no templo quanto nas casas, fazia com que essa comunidade tomasse as suas refeições com alegria, com simplicidade, encarasse a vida com leveza, não negava nada, não negava os problemas internos e externos, mas o objetivo maior era seguir Jesus, era perseverar. O resultado de tudo isso, desse estilo de vida da igreja, desse estilo de vida de cada um, que também era o estilo de vida de todos, era que milagres eram realizados no meio do povo. Milagres. Quando uma comunidade decide perseverar no ensinamento de Jesus, na oração, na comunhão e na partilha, quando uma comunidade decide realmente fazer valer o sentido da comunhão, de ter uma vida em comum, o Espírito Santo realiza milagres no meio do povo. Gente era curada, internamente e fisicamente. Pessoas eram libertas, internamente e externamente. Vidas eram restauradas, porque havia uma comunidade que realmente vivia aquilo que pregava. Esse negócio de milagre é interessante, porque talvez o maior milagre que a gente possa ver hoje na igreja seja o que o escritor dos Atos dos Apóstolos diz no versículo 47 de Atos 2, dizendo que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Nós vivemos um tempo de antipatia. E eu digo para você, grande parte dessa antipatia foi causada por nós, chamados de seguidores de Jesus. Em vez de perseverar
nós nos desviamos. Em vez de dividir, às vezes exploramos. Em vez de amar, espalhamos ódio. No lugar de contribuir para que haja justiça, somos injustos. Em vez de clamar e não aceitar a desigualdade, nós nos consideramos melhores que os outros. Em vez de orar, a gente julga. Em vez de abraçar, a gente contribui para a separação. Em vez de servir e doar a nossa vida, nós queremos ser servidos e receber doações. Estamos na contramão das primeiras comunidades cristãs. Talvez seja por isso que eles contavam com a simpatia e nós muitas vezes com a antipatia. Talvez seja por isso que algumas pessoas ficam surpresas quando sabem que alguns de nós somos crentes, porque para aqueles que procuram viver o Evangelho da forma correta, isso causa um espanto para as pessoas que não são da igreja no mundo de hoje. É como se a gente estivesse assistindo uma entrevista onde o entrevistado achou a carteira de alguém com dinheiro e decidiu devolver. E está sendo entrevistado porque foi honesto. Mas a honestidade não deveria ser o padrão e não a exceção? Ou seja, ser seguidor de Jesus, valorizar o amor, a perseverança, a oração, a comunhão, a justiça, a igualdade, falar contra a discriminação, preconceito, não deveria ser a regra e não a exceção? Atos dos Apóstolos nos ensina: somente quando a gente resgatar a nossa verdadeira identidade como comunidade cristã é que vamos ouvir mais uma vez: Deus acrescentava todos os dias o número daqueles que eram salvos dentro da comunidade. Talvez seja um milagre isso acontecer no dia de hoje. Você pode fazer parte desse movimento. Você pode fazer parte desse milagre. Basta você viver, integrar, ser a comunidade que Jesus nos chamou para ser. Basta que você seja o crente que Jesus te ensinou a ser. Basta você reconhecer que toda a humanidade, ela foi criada para ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Deus é fiel. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é gracioso. Deus é maravilhoso, como todo ser humano deveria ser. Eu sou o pastor Júnior César, pastor da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, situada na rua Taquarixim, número 67. Você pode nos fazer uma visita aos domingos, às 18h30, estamos reunidos aqui, falando desse Evangelho e adorando o Senhor.
Que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. E obrigado por estar comigo até esse momento. Até a próxima.